a Timóteo a título de pastorais, porque eram conselhos do pastor Paulo para os seus discípulos. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, no versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta a Timóteo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir. Ora, se alguém não cuida dos seus, em outras versões, dos seus parentes, principalmente dos da sua família, porque para quem não sabe a diferença de família e parente, família é pai, mãe e filho. Parente é tudo que engloba o resto. Você casou, continue honrando seu pai e sua mãe, mas sua família agora é sua esposa e seus filhos. É por isso que muita gente às vezes escreve: Tiago, a minha sogra perturba meu marido, não consegue dizer não para ela e ela quer mandar aqui em casa. Eu falei: é porque ele não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse, ia saber que a família agora é ele, a esposa e os filhos. Os pais são parentes, os primos são parentes, os irmãos são parentes. Cuida dos parentes também, mas principalmente, diz o apóstolo Paulo, da família. E quem descuida da família é pior do que o descrente e negou a fé. Nem fala que é crente, é o que ele está dizendo. Não queima nosso filme, não. Porque uma das características de ser crente é cuidar do que Deus lhe confiou. Então, a partir do momento que a Bíblia diz em Gênesis que não é bom que o homem esteja só, vem o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, e instrui a Timóteo: olha, cuida da sua família, porque senão nem crente você pode dizer que é. Então você que é pai, você cuida da sua família sendo o provedor, sendo o protetor físico e emocional dos teus filhos, sendo o sacerdote da tua casa, colocando a mão neles e profetizando, orando por eles. Só quando eu estou viajando, quando eu estou em casa, não tem exceção. Eu coloco meus filhos para dormir e oro por eles. Deus te abençoe, que você seja um grande homem de Deus, que você seja uma grande mulher de Deus. Eu tenho 2 meninos e 2 meninas. É muita oração na hora de dormir, são 4. Tem que tirar um tempo, né? Eu já considero o meu tempo de oração. Eu falei: Deus, aqui já foi 1 hora, acho que já foi por hoje, né? Devocional. Então, assim, nós temos responsabilidades. O cuidado não é só colocar a comida na mesa. O cuidado é como você está educando, que tipo de palavras você está usando com seus filhos, que tipo de amizade você permite eles terem, quanto tempo de tela você deixa eles ficarem. Tiago, eu não sabia que tela fazia mal, então é sua obrigação como pai, como mãe, ler um pouquinho, sair do TikTok e ler um pouco de livro, para você entender o que faz bem e o que faz mal para o seu filho, psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente. Ninguém disse amém, porque graças a Deus está todo mundo acertando aqui. Senhor, leva a tua igreja que está pronta. Eu vejo que a igreja está preparada. Quando não tem um amém é porque está todo mundo certo. Aí eu fico bem, estou feliz. Se Deus arrebatar hoje, está todo mundo salvo. Já o terceiro ponto, tá? Por favor, abre comigo em Provérbios 22:6. Ou seja, em Gênesis eu monto a família, porque não é bom que o homem, o ser humano, fique só. Em Timóteo eu entendo que para ser crente eu tenho que cuidar dos meus, especialmente da minha família, porque se eu não cuido da minha família eu estou negando a fé e sendo pior do que o descrente, pior do que o descrente. Então não vem com um papinho de ficar colocando o dedo, apontando o dedo para quem está lá fora. Está lá em pecado lá fora se você não cuida nem da tua família. A Bíblia diz que você é pior do que quem está lá fora. Vai ler a Bíblia. Mas agora entra um terceiro conselho bíblico que tem em Provérbios 22:6. E diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, envelhecer, ela não se desviará disso. Amém? Que bom que você disse amém. Só que aqui tem um problema. É que está dizendo que você que é pai, que é mãe, vai ter que assumir uma responsabilidade de educador com seus filhos. Você não é quem paga a creche do filho. Você não é quem paga o aluguel para o seu filho ter um teto. Você é quem educa, ensina o teu filho.
A escola vai afiar a inteligência do teu filho em matemática, que você não é obrigado a ensinar se não souber, geografia, química e outras coisas. Agora, quem ensina o que é certo e errado é você. Quem ensina o temor a Deus é você. Quem ensina que deve tratar os outros com honra é você. Que não se deve diminuir ninguém é você. Que não se deve mentir em nenhuma situação é você. E você ensina mais a criança com aquilo que faz do que com aquilo que fala. Eu faço questão de orar, eu faço o meu devocional. Eu tenho vários cantinhos na minha casa que eu adoro. Eu tenho minha biblioteca. Dentro do meu quarto, eu tenho uma antessala onde eu posso fazer meu devocional. Eu posso usar também outros lugares da casa, mas sabe onde é que eu faço meu devocional pela manhã? Na sala de estar. Porque eu começo meu devocional às 6 e às 7 meus filhos estão indo para a escola. Isso quer dizer que intencionalmente eu faço em um lugar onde todos podem ver, para eles saberem que os pais ajoelham antes de sair para o trabalho, oram, leem a Bíblia. Eu podia fazer em lugares mais privados, mas ensinar a criança exige exemplo e não somente sermão. Sabe como é que eu aprendi isso? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu comecei a cobrar muito minha filha adolescente para ler. Eu falei, você tem que ler livro. Filha, você não lê? Eu vou ter que ler, e ler. Comecei a falar, teve uma hora que eu já parti para o suborno. Se você ler, papai te dá R$100. Eu já comecei a apelar, apelei. Ela virou para mim um dia e falou assim, pai, por que eu vou ler se você nunca lê? Sangue esquentou, Satanás tentou se apropriar do corpo. Eu falei, não vai entrar, não pode, que eu sou crente. Eu falei, de onde você tirou que eu nunca leio? Ela, nunca vi você lendo. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que me acompanha na internet. Você acha que eu leio? Sim ou não? Sim, muito. Eu estou construindo uma biblioteca nova de 6.000 livros agora. Dificilmente. Eu tenho que estar muito mal para não ler 2 ou 3 livros por mês. Como é que minha filha, vai fazer 17 anos agora, me acusa de não ser um leitor? Mas vou ler por quê se você não lê? De onde ela tirou isso? Eu te explico. Porque eu, desinformado, e aí eu estou te poupando agora da desinformação, lia na biblioteca. Trancava a minha biblioteca em paz, ia lá, adorava meus livros, pegava, vou ler hoje Dostoiévski, vou ler tal coisa, vou ler Kierkegaard, vou ler não sei o quê. E pegava e ficava me deliciando no livro. E minha filha estava dormindo há muito tempo no quarto dela. Aí eu entendi. Ela acha que eu não leio porque ela não me vê lendo. Aí eu peguei os livros da semana, comecei a colocar na cabeceira da cama, como à noite é o momento que meus 4 filhos vêm na cama ficar um pouquinho com a gente, eles chegam, eu já boto meu óculos e já fico assim, ó. E aí, boa noite. Não aguento mais ler, papai aqui está lendo tantas horas. Como é que foi a escola? Porque eu entendi que o exemplo grita muito mais do que as palavras. Seus filhos têm que te ver orando, seus filhos têm que te ver abençoando um ao outro, seus filhos têm que ver você profetizando sobre eles, têm que ver você lendo a Bíblia. O que eles verem você fazendo, eles farão também. Ou vão acreditar que é o certo a se fazer. Então, quando a Bíblia diz, ensina o caminho que deve andar, porque quando forem velhos não vão se desviar disso, não é só os princípios morais, éticos, que até quem não é crente precisa seguir. Porque você tendo religião ou não, mentir é errado para qualquer um, sim ou não? Sim. Roubar, pegar o que não é seu é errado para qualquer um, sim ou não? Sim. Deslealdade é deslealdade para qualquer um, sim ou não? Para o ateu também é. Então não estou falando somente dos princípios morais e éticos, mas principalmente dos princípios milenares. Temer a Deus. Que é mais do que reconhecê-lo como Deus, é respeitá-lo como Deus. No método Destiny, eu quando dou o princípio da honra, eu ensino o seguinte. São 4 níveis de honra, vou te adiantar 2 aqui. Dar um spoiler rápido. São 4 níveis. Os 2 primeiros. Honra, número 1 de nível de honra, reconhecimento. Ou seja, no último censo brasileiro, deu que 92% dos brasileiros
reconhecem Deus. Se você falar para um brasileiro assim, ó, ele pode nunca ter ido numa igreja católica, evangélica, centro espírita, nunca foi em nada. Você fala assim, Deus te abençoe, o que ele vai responder? Amém. Pronto. Brasileiro é assim, porque 92 acredita em Deus. Ele pode não ter uma religião, mas 92% acredita em Deus. Mas já no segundo nível de honra, aí já cai drasticamente, cai para menos de 10%, que é respeito. Reconhecer que tem Deus, 92 reconhecem. Respeitar é fazer o que ele gosta e não fazer o que ele odeia. Por exemplo, um casamento só fica de pé se você respeitar. Fazer o que a pessoa gosta e não fazer o que ela odeia. Sim ou não? Com Deus é justamente isso. Então assim, quando a gente fala tem que temer a Deus, está falando o seguinte, respeitar. É um extremo respeito. Eu não tenho coragem de fazer o que ele não gosta. Aí se você for ver a vida das pessoas, você vê o Instagram dela, versículo bíblico, né? Uma profecia, filha de Yeshua, e a foto você tem que passar rápido para não escandalizar e cair em pecado. A bio não bate com o feed. Meu Deus. Até pequei entrar aqui, Jesus. Me perdoa. É que eu fui pela bio. Me enganaram. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é mais do que você simplesmente dar sermão de princípios morais e éticos. É você ensinar com a tua vida, com os teus exemplos, o que é temer a Deus. Porque eles nunca vão se desviar do que viram vocês fazerem. Mas nós temos aqui também um quarto conselho bíblico para a família. Está em Efésios 5, 25. Que diz: maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, honrai os vossos maridos. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ou seja, formei família em Gênesis, tenho que cuidar daquilo que eu formei em Timóteo. Agora eu tenho que ser educador dos filhos que saem dessa relação em Provérbios. E vem Efésios agora dando uma regra básica. Casou? Casou. Teve filho? Teve. Então agora ama tua mulher, honra teu marido e não provoque a ira dos teus filhos. Cuidado com o nível de disciplina que você faz, cuidado com as palavras que você usa, cuidado com as injustiças, cuidado com o tom de voz. Não provoque a ira dos teus filhos. Quem está entendendo? Tem gente, principalmente quem é das antigas aqui, 45, 50 a mais, pode falar assim, eu sei que meu pai me amava, eu sei que minha mãe me amava, mas se passasse a gravação de como essa pessoa te tratava, não parecia amor. Quem está entendendo? Era uma chicotada, era uma gritaria, era puxão de cabelo, era chinelo teleguiado. Mas lá no fundo você sabia, me ama. Sim ou não? Você sentia, me ama, não percebo nas atitudes, mas acho que lá no fundo. E quando a Bíblia diz não provoquei, assim, marido amar a esposa, é porque é uma prática. O amor é uma prática. Uma prática de respeito, uma prática de lealdade, uma prática de perdão. Porque nem sempre você vai ser perfeito. Quem pode subir aqui e pregar perfeição? Ninguém. Eu não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de um amor que diz a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Um amor que resolve. Um amor que está decidido a caminharem juntos, porque são uma só carne, até a eternidade. A resolver o que tem que resolver. A Bíblia diz, marido, ame sua esposa, esposa, honre seu marido. Eu nunca entendi isso, até ter certo destaque profissional. E às vezes, para quem me acompanha na internet, eu falo para 30, 40, 60 mil pessoas presencialmente. Eu já falei em estádio de Belo Horizonte para 60 mil pessoas. Tem vídeos meus no YouTube para milhões, 4, 5 milhões de pessoas.
E eu desço de um palco, muita gente me elogia. Nossa, muito bom, mudou minha vida, olha, aquele livro seu. Mas sabe qual é o elogio que muda minhas emoções? É o da minha esposa. A pior coisa é você ser elogiado fora e dentro não ser honrado. Então, quando a Bíblia diz, esposa, honre seu marido, é engraçado que ele não usa a palavra ama. Porque a linguagem de amor do marido é diferente. Depois eu explico isso porque tem crianças. Dois entenderam. A linguagem é diferente do marido. O marido não precisa de eu te amo toda hora. Ele precisa só de uma provinha mais física desse amor. Eu fico aqui, não ultrapassarei essa interpretação. Mas ele faz questão da honra. Ele ser elogiado na rua, pela vida profissional, pela postura, pelo comportamento, pela prosperidade, pelo sucesso, sei lá o que ele está alcançando na rua. E em casa não, destrói ele por dentro. A Bíblia usa as palavras certinhas. Marido tem que amar, porque a mulher quer se sentir amada. O homem tem que ser honrado, porque amado ele se sente de outras formas. E filhos, além de serem ensinados, não podem ser provocados. Pronto, eu estou te dando aqui o manual bíblico da família. Dá até um livro aqui. Vou lançar até hoje para concorrer com o pastor Marquinhos um livro de família. Faz rapidinho a transcrição do que eu estou falando, que eu vou lançar ali no final com o autógrafo. Compre o livro do pastor Marquinhos. E por último, está em Josué 24:15. Que é um discurso famoso, que Israel começa a se dividir, começa cada um ter um pensamento, começa cada um querer fazer uma coisa. Aí Josué reúne todo mundo e fala o seguinte, Josué era o líder de Israel nessa época, pronto para entrar na terra prometida, ele falou assim, quer saber? Cada um faz o que quiser. Quer levar a vida que você quiser? Pode levar. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, está aqui conselhos práticos, rápidos, claros do que é ter uma família bíblica. É só praticar. Anotou? Ah, não anotou, que pena. Assiste na internet de novo, anota de novo. Que amanhã você vai esquecer tudo, para quem não anotou. Tiago, não anotei nada. Meu Deus, imagina, você veio de longe. Eu estou aqui falando contigo, você não anotou. A pessoa vai na faculdade, ela anota tudo, primeiro porque ela está pagando mensalidade de cara. Aí quando é de graça, o pessoal não anota porque fala, mais ou menos. Se eu pedisse 5 mil reais pelos mesmos conselhos, eu falo, gente, que profundo que o Tiago me ensinou de família. 7 prestações agora para pagar. Ai, mas ó, estou todo arrepiado. De graça o pessoal não gosta muito de anotar, não. Mas depois assiste na internet, e você que está me assistindo online, anota, volta o vídeo, anota, porque não é o que eu acho, é o que está dando certo há milênios e vai funcionar na tua casa. E Deus vai restaurar a tua família, e Deus vai trazer teus filhos de volta, e você e a tua casa entrarão na eternidade juntos. Nenhum dos teus irá se perder.